Olá, hoje é 7 de novembro, quinta-feira, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos acompanhar alguns destaques de hoje. Vagas em concursos trazem boa expectativa para moradores de Imperatriz e região Tocantina. A cidade também já se movimenta para a campanha contra a febre aftosa. Segundo dia de provas do Enem se aproxima e candidatos mantêm o foco para se sair bem no exame. Quase 1.500 casos de violência contra idosos aconteceram no Maranhão. O comércio já se prepara no clima natalino e a abertura de vagas temporárias no período. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Bom Dia Maranhão começando agora e aqui você já sabe, o programa recheado de informações, notícias aqui da capital São Luís, também na região metropolitana, interior do estado. Vamos falar sobre vários assuntos importantes, como todas as edições do Bom Dia Maranhão. Tem a questão da decoração natalina, como eu disse, período final de ano já se aproximando, o comércio já se preparando aí para as festividades de fim de ano. Vai ter contratação também de pessoas, essa contratação temporária que pode de repente virar um emprego fixo, que é o desejo de muitas pessoas. Claro, a gente vai falar sobre esse assunto importante. Também falar de outro tema importante e preocupante, que é a questão da violência contra a pessoa idosa. Vai ser tema de debate aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Esses números preocupantes, são quase 1.500 casos de violência contra a pessoa idosa só neste ano de 2019. Enfim, programa recheado de informações. Daqui a pouco tem a participação de Silvio Alves, também a participação de John Coutrinho falando sobre política. Programa só começando agora, vamos até às 8 horas da manhã, trazendo muita informação. A gente começa mostrando as avenidas aqui da capital, vários pontos aqui de São Luís, essa parceria que a gente tem importante com o setor lá de monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Vamos começar pela área Itaquibacanga. A área Itaquibacanga, aquela câmera localizada logo ali na cabeceira da Avenida dos Portugueses, a pessoa saindo ali da Avenida Vitorino Freire, daquela área do Anel Viário, com destino à área Itaquibacanga, e as pessoas também que deixam essa área Itaquibacanga com destino à região central da cidade. Neste momento, trânsito tranquilo, a gente percebe o fluxo de veículos já aumentando aí nos dois sentidos, tanto as pessoas que vão com destino à área Itaquibacanga quanto as que deixam a área Itaquibacanga, mas o trânsito bem tranquilo neste momento na Avenida dos Portugueses, que é um dos braços da BR-135. Outro ponto importante aqui de São Luís, agora passado pouco mais de 7 horas da manhã, já começa a ficar um trânsito também mais intenso, um fluxo mais intenso ali na Ponte Bandeira Tribus, as pessoas que deixam o bairro do Jaracati com destino ao bairro da Camboa, a área central da cidade. O trânsito já está ficando um pouco mais intenso neste momento. No outro sentido, bem mais tranquilo, as pessoas que deixam o bairro da Camboa com destino ao bairro do Jaracati, mas agora eu lembro, passa um pouquinho só das 7 horas da manhã, daqui a pouco o trânsito vai ficar um pouco mais complicado. Vamos para outro ponto aqui de São Luís, outro trecho aqui da cidade, a câmera localizada na Guaxenduba, ali na descida da Rua das Cajazeiras, com destino ali ao Canto da Fabril, também fazendo a curva ali, com destino à área central da cidade, Praça Deodoro, enfim, o centro comercial de São Luís. Trânsito também bem tranquilo, logo nas primeiras horas da manhã, trânsito bem tranquilo neste momento. Fluxo de veículos, como sempre, bem maior, principalmente transporte público, né, na descida ali da Rua das Cajazeiras, o pessoal que sai cedo de casa, né, para resolver seus compromissos, mas trânsito bem tranquilo, sem nenhum tipo de imprevisto para as pessoas que forem circular neste ponto da cidade, na região central de São Luís. A Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito já bem carregado neste momento, pelo menos é o trânsito nessas 4 câmeras, nessas 4 localizações que a gente já mostrou agora pela manhã, nesta quinta-feira, pela manhã, é o trânsito mais intenso, o fluxo mais intenso, mais carregado de veículos, é neste ponto aí, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Quem for sair de casa agora, daqui a pouquinho, vai ter que, olha, quase um acidente ali do outro lado. As pessoas têm que ter cuidado, né? Tem que esperar o momento certo. A gente percebeu um flagrante ali quase porque aquele veículo ia subir ali, pegar um posto de combustível, eu acho. O outro carro ia saindo, tem que ter cuidado, as pessoas têm que ter prudência e tranquilidade para que não possa acontecer nenhum tipo de imprevisto, nenhum tipo de acidente e aí não comece o dia já com problema, não é isso? Vamos para mais um ponto aqui da capital, Ponte do São Francisco, acesso ali à Avenida Beira-Mar, as pessoas que deixam o bairro do São Francisco, trânsito bem tranquilo, quem for sair de casa agora e for ter que utilizar aí a Ponte do São Francisco não vai encontrar nenhum tipo de problema, tanto para quem sai da área do São Francisco com destino à área central aqui, centro histórico de São Luís, quanto na outra mão não vai encontrar nenhum tipo de problema. Agora vamos para outro lado do bairro, né? O outro lado do bairro, ali já na rotatória do São Francisco, trânsito também bem tranquilo, a gente já percebe também um fluxo aí
intenso de veículos, mas sem nenhum tipo de imprevisto, as pessoas também atravessando, como a gente sempre frisa aqui, questão de segurança também o pedestre, que tem aí os seus deveres, tem direitos, mas também tem deveres, atravessando na faixa de pedestre, dependendo aí da questão da sinalização, sempre é bom acompanhar para evitar qualquer tipo de problema. Na verdade, o que mais importa no trânsito e na vida é a sua vida, né? O mais importante. Então, vamos ter segurança, vamos ter cuidado. Você que vai daqui a pouco pegar o trânsito, está acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão. A gente já mostrou 6 pontos para vocês, 6 pontos importantes, essa parceria que a gente tem com o setor de vídeo monitoramento, de captação de imagens, de monitoramento e segurança lá da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Essa parceria que a gente tem com a Prefeitura de São Luís é uma prestação de serviço super importante para você que está em casa acompanhando a gente cedinho, a gente trazendo informação também a respeito do trânsito, uma importante prestação de serviço. A gente segue com o Bom Dia Maranhão. Olha, na cidade de Imperatriz teve início a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. Confira na reportagem de Emerson Pinto. Segundo a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, é a terceira vez consecutiva que numa segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, o estado vacina somente animais com idades entre 0 e 24 meses. Só os animais mais novos que não receberam vacina ainda, são menos imunes, né? Eles vão receber a vacina. Para até 2021, final de 2021, que é o plano estratégico do Ministério da Agricultura, com os estados... Maranhão inserido nos estados do Nordeste, ser retirada essa vacina da febre aftosa. Na regional de Imperatriz, composta por 14 municípios, a AGED contabiliza cerca de 1.300.000 cabeças de bovinos e bubalinos. Na idade vacinal para esta segunda etapa, são aproximadamente 400.000 animais. A vacinação vai até o dia 30 de novembro. Por enquanto, a procura pelas doses da vacina nas lojas de produtos agropecuários ainda é pequena. A expectativa é pelo aumento a partir da segunda quinzena do mês de novembro. Nesta loja, com 2 unidades em Imperatriz, o estoque está garantido. Bem abastecido e a equipe de vendas está bem preparada já para atender o cliente. A gente também tem uma equipe de veterinários pronto para tirar algumas dúvidas sobre animais, algumas coisas a gente já tem preparado aqui também para dar o auxílio para o cliente. A AGED lembra que, além de vacinar o rebanho com idade entre 0 e 24 meses, o criador tem a obrigação de comprovar a vacinação e não esquecer de levar informações sobre o rebanho que está fora da idade vacinal. E após a vacinação, o dono do animal ele tem que vir à AGED trazer a nota fiscal para comprovar a vacinação. E aquelas pessoas também que não têm animais em idade vacinal, no caso há mais de 24 meses, também tem que comparecer à AGED para informar a movimentação e a quantidade de animais. Se teve alguma movimentação, se morreu animais, que deu entrada, tem que comparecer à AGED também, não só os que vão vacinar. Pois é, campanha de extrema importância lá no município de Imperatriz, claro, vai se espalhar por todo o estado do Maranhão. Maranhão que ao longo dos últimos anos vem aí adquirindo uma posição boa em relação a essa questão da febre aftosa. É importante para o animal, importante para o consumidor que vai consumir a carne aí bovina e também para a economia, né? A economia maranhense, já que o Maranhão exporta essa carne para outros estados e até para outros países. Seguimos aqui com o Bom Dia Maranhão, ainda em Imperatriz. A abertura de concursos com mais de 1.500 vagas oferecidas estão deixando aí muita gente confiante e atraindo interessados. O Alfred é formado em Geografia e é um dos candidatos à vaga do concurso público para a área de educação. Ele se prepara desde fevereiro deste ano e conta que está confiante. A gente sabe, na verdade, que para a gente ter uma aprovação, conseguir um resultado muito bom no concurso, a gente tem que se preparar. Então, eu estou no cursinho desde fevereiro, então a gente está em ritmo mesmo muito bom. É que a Prefeitura de Imperatriz divulgou o edital de concurso público para contratação para as áreas de educação e saúde, profissionais de nível médio e superior e procurador do município, com mais de 1.700 vagas para contratação imediata e para cadastro de reserva. O objetivo é compor o quadro de servidores efetivos da administração pública. Em cursinhos como esse, não para de chegar candidatos. A gente sabe que tem aqueles que deixam para estudar realmente quando sai o edital. E agora nós estamos com essas turmas à tarde, à noite e fim de semana.
e iniciamos as matrículas ontem. Então, sim, tende a aumentar um pouco mais a quantidade de alunos. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no endereço www.fsadu.org.br, no período de 11 a 26 de novembro de 2019, para a área da educação e saúde e profissionais de nível médio e superior. As inscrições para procurador iniciam dia 25 de novembro e encerram dia 10 de dezembro. Além de Imperatriz, a Prefeitura de Davinópolis também abriu edital de cargos e formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até 18 de novembro e podem ser feitas através do e-mail www.institutolegatos.com.br. Pois é, como eu disse, atrai a atenção aí não só de Imperatriz, mas de municípios também do entorno, como Davinópolis, por exemplo, como foi dito na reportagem. Apesar dessas mudanças criticadas por especialistas em alguns pontos aí da questão da reforma trabalhista, até mesmo da estabilidade dos servidores, tem muitas pessoas que ainda procuram a realização de concursos públicos, como a gente acompanhou aí na cidade de Imperatriz. E em Caxias, ainda aqui no interior do Maranhão, uma cantora afirma que sofreu discriminação ao tentar usar o banheiro feminino de um bar por ser uma mulher trans. Olha esse caso. O caso foi parar na delegacia e provocou reações. Veja na reportagem de Paula Menezes. A discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passou a ser considerada um crime em junho deste ano, por determinação do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF ela vem num momento importante de conscientização a respeito da sexualidade de gênero, porque é um momento em que a gente tem os números cada vez sobre a LGBTfobia subindo e também a não aceitação, o não entendimento do que seria uma LGBTfobia. Segundo a cantora Vi Marinho, crime do qual ela foi vítima no último fim de semana, quando tentou usar o banheiro feminino em um bar localizado no centro da cidade. A cantora, após o ocorrido, além de registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, publicou nas redes sociais a reclamação, que obteve apoio por várias pessoas adeptas do movimento LGBT e também da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Abriu a porta do banheiro, me pegou pelo braço, me puxou até o lado de fora, dizendo, você não vai mijar em banheiro de mulher porque você é macho, você tem que se comportar como macho, e eu não admito em momento algum esse tipo de comportamento dentro do meu estabelecimento. O núcleo de Caxias da União Nacional LGBT incluiu a questão de acesso aos banheiros de acordo com a orientação de gênero na pauta de uma reunião que já estava marcada com as escutas realizadas pela Defensoria Pública. O uso do banheiro feminino por pessoas trans foi uma matéria que já foi discutida e foi vencida pelo Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, independente do que ou qualquer pessoa acha, né, aquela pessoa transexual tem direito a usar o banheiro na qual ela se identifica ao seu gênero feminino, né? Pois é, a nossa produção entrou em contato com o proprietário do estabelecimento comercial citado na reportagem, mas ele preferiu não se pronunciar sobre o assunto. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e será realizada aqui na capital a Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. A repórter Nice Ribeira, quem tem os detalhes, está aqui comigo de novo hoje. Muito bom dia, Nice. Bom trabalho para você. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Esse evento vai reunir representantes de várias secretarias de fazenda, de várias capitais aqui do país, né? O intuito é discutir principalmente sobre a arrecadação dos municípios, tratando temas como reforma tributária, nota fiscal, gestão, entre outros assuntos que têm sido pauta nacional e que também devem ser discutidos por esses municípios. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, a ABRASF, que surgiu com o intuito de aperfeiçoar a gestão financeira e também tributária desses municípios. Desde a sua criação, lá em 1983, já conseguiu reunir cerca de 27 capitais brasileiras para tratar, especialmente ao longo desses anos, sobre as receitas e também despesas dos municípios. Eduardo.
Obrigado num momento econômico como esse, importante, delicado, super importante um encontro como esse. Obrigado, Anísio, pela sua participação. Anísio, que vai estar de volta daqui a pouquinho aqui, mais uma vez, no Bom Dia Maranhão. E olha, no próximo domingo, dia 10, milhares de estudantes voltam aos locais de prova para cumprir a segunda etapa do Enem 2019. Nessa reta final, não perder o foco é fundamental. A reportagem é de Ciro Mineiro. A sala lotada é sinal de que mesmo nessa reta final, todo mundo aqui ainda está focado em absorver ao máximo o conteúdo do exame. Para encarar as provas de domingo, o Diego, que está tentando pela 4ª vez o Enem, tem mantido um ritmo intenso de estudos. O candidato deve preservar a saúde mental dele durante essa semana, e porque a gente estuda, né, ao longo do ano todo. Então a saúde mental é muito importante para o dia, né? Nervosismo, ansiedade. Então acho que vir para o curso, o grupo de estudos ajuda muito também. O sonho da Safira é se tornar uma médica. Ela sabe que até lá o caminho é longo e cheio de obstáculos. Por isso, nada de descanso, muito menos relaxar. O momento agora é de dedicação total aos estudos. Está sendo bem aprofundado também. E quando chego em casa, estudo de noite. Aí de manhã eu venho para cá. Também aprofundado. Neste domingo, os candidatos serão submetidos às provas de Química, Física, Biologia e Matemática. Para muitos desses estudantes que estão tentando garantir uma vaga no curso de Medicina, essa é considerada a etapa mais decisiva do Enem. Essas matérias, já de longas datas, são aquelas matérias mais críticas, né? Não desmerecendo as demais. Por exemplo, redação, que foi do primeiro domingo, tem ali sua complexidade, sua relevância, né? Mas, devido à rotina de sala de aula, as disciplinas física, química e matemática são as exatas, mais a biologia, geralmente são aquelas mais traumáticas. Controlar o nervosismo e a ansiedade já é um excelente caminho para fazer uma boa prova, assim também como ter domínio do conteúdo. Outro item importante que pode ser sinônimo de aprovação no Enem é prestar atenção em todas as dicas e orientações repassadas pelos professores. O aluno tem que confiar no seu mestre. Por quê? Porque o mestre ele vem acompanhando o Enem desde 1998. Então ele sabe o trajeto, ele sabe a rota que o Enem vem seguindo. Ele conhece as questões que mais caem e ele sabe ali uma facilidade. Então, em sala de aula, o que é que o nosso professor fala? Gente, essa questão já caiu 4 vezes. Se cair isso, você não vai fazer mais isso. Vem para cá que é mais fácil. Então, o professor ele está acostumado com essas questões, vem trazendo as dicas, vem conquistando a confiança do aluno, e isso é muito importante. Pois é, essas dicas são importantes, a preparação durante o ano todo é importante, essa pincelada, essa revisada na semana que antecede as provas também é super importante, claro que dentro de uma cautela, não pode também estafar, né, o cérebro, mas a preparação tem que ser o ano todo, claro, e manter a concentração, a tranquilidade, a calma ajuda muito. É uma maratona de fato exaustiva o Exame Nacional do Ensino Médio. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. O Senado aprovou a PEC que torna feminicídio crime imprescritível, que modifica o artigo 5º da Constituição para determinar que o feminicídio seja inafiançável e possa ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido. Além disso, a PEC também inclui o estupro no rol de crimes imprescritíveis e inafiançáveis. A medida já é válida para crimes de racismo. A aprovação foi unânime, com 58 votos favoráveis em primeiro turno e 60 votos favoráveis em segundo turno, quando o quórum foi ligeiramente maior. Por ter sido originado do Senado, a PEC segue para análise na Câmara dos Deputados. Será lançada hoje no Maranhão a campanha de Natal mais esperada do ano, o Papai Noel dos Correios. Todas as cartinhas escritas pelas crianças ao Papai Noel estarão disponíveis a partir do lançamento nas agências dos Correios, do Shopping, do Automóvel e Praça João Lisboa. Será possível adotar cartinhas a partir do dia 7 de novembro até o dia 6 de dezembro, que é a data limite para a entrega dos presentes no ponto de adoção. Os Correios se responsabilizam pela entrega do presente à criança em sua escola ou instituição. A Prefeitura de São Luís, em ação conjunta, intensificou as ações de fiscalização e disciplinamento do comércio informal em todas as quadras da Rua Grande, Logradouro, que passou recentemente por obras de revitalização realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. As vistorias dos agentes públicos serão intensificadas por conta da proximidade das festas de fim de ano, quando aumenta o movimento de ambulantes e de pessoas no local.
Pois é, e quase 1.500 casos de violência contra a pessoa idosa foram registrados neste ano aqui no estado do Maranhão. Vai ser tema de debate no próximo bloco já aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Tem também a participação de Silvan Alves. E mais, é grande o número de adolescentes grávidas no país. Região Nordeste encabeça a lista. Agora são 7h18. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta, e dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil está acima da média mundial quando o assunto é gravidez na adolescência. Na região Nordeste do país, os números são ainda maiores, situação que preocupa e pode trazer complicações tanto para mães quanto para os bebês. O carinho entre mãe e filha não nega, elas são melhores amigas. Uma relação que não foi planejada e que no começo deixou a Nájila apavorada. Ela tinha apenas 17 anos quando engravidou. No começo veio o desespero, né? Como que eu ia cuidar de uma criança cuidando de outra criança, como falam. E realmente é verdade. Só que com o passar do tempo, com o crescimento do bebê ainda na barriga, a gente vai criando uma certa maturidade. Hoje, a rotina dela mudou completamente para conseguir continuar estudando e participar ativamente da criação da Mariana, além de trabalhar. Procuro sempre fazer para ela ver o que eu estou fazendo e seguir como exemplo, né? Eu procuro estudar, procuro arrumar um jeito de deixar a casa organizada, de deixar ela sempre limpa, arrumada, para ela crescer sabendo como é certo, né? Se cuidar, e sempre boto ela para estudar bastante, para ela seguir outros passos, né? Esses desafios vividos pela Nájila são comuns entre meninas aqui no Brasil. Em 2015, no ano em que ela ficou grávida da Mariana, 18% dos nascidos vivos eram filhos de mulheres com menos de 20 anos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Analisando a faixa etária em 2014, nasceram 534.364 bebês de mães com idade entre 15 e 19 anos e 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos. Este segundo grupo é o que mais preocupa, é que quanto mais jovem, maior a incidência de complicações para a saúde da mãe e do bebê. As mortes perinatais, por exemplo, são 50% mais altas. Socialmente, essa adolescente ela deixa de ir para a escola, socialmente ela deixa de ter amizades no meio social para poder cuidar desse bebê e muitas das vezes elas não estão preparadas para cuidar desse bebê, elas não se sentem mães e isso traz prejuízos psicológicos, porque ela acaba não olhando aquele bebê como seu filho. Além disso, os problemas socioeconômicos costumam se agravar. Segundo a OMS, com 400 mil casos por ano, a taxa de gestação na adolescência no Brasil está acima da média da América Latina. Entre as regiões do país, o Nordeste ocupa o topo do ranking com maior número de mães adolescentes. No Maranhão, de 2015 para 2017, houve uma pequena redução desse índice. A queda foi de apenas 1,06, mas já é considerada um avanço para a melhoria da qualidade de vida das mulheres no estado. É a brincadeira que acabou se tornando algo sério, né? Você brinca quando você é criança de boneca, brinca com seus colegas, né? Fazendo ali as brincadeiras de criança e quando de repente, né? Você acaba lidando e se vendo de uma forma mais adulta, tendo que criar esse bebê. Então é aquela brincadeira que agora virou sério para a sua vida. Cheia de sonhos para elas, Nájila espera que Mariana não passe pelos desafios que enfrentou. A maternidade me transformou, então eu sempre procuro assim, pensar no futuro, a gente muito amigas, porque a diferença de idade é pouca, né? Compreender ela e ajudá-la quando estiver na fase que eu fiquei grávida. A gente segue falando de segurança agora aqui no Bom Dia Maranhão. Já está aqui comigo o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando de um caso inusitado, né? De um júri que foi marcado lá no município de Bacabal, sendo que o réu já está morto, né? Exato, né? Ele não podia comparecer, né, Eduardo? Logicamente, réu, né? Não podia comparecer. Bom, foi uma série de erros, né?
Esse processo é um processo de 2011 por crime de homicídio. O Aldísio, que no caso seria o réu, mais conhecido como Turrão, ele matou uma pessoa, um Raimundo Nonato, que era até um deficiente. Esse crime foi em 2011, lá em Bacabal. E aí o processo tramitou, a juíza lá, a sessão montada, foi montada a sessão e tudo. A juíza abriu os trabalhos e tal. E aí, quando abriu os trabalhos e que começou a tomar, indicou um defensor, né, um defensor público para fazer a defesa do senhor Aldísio. E aí, na hora de ouvir as testemunhas, uma das testemunhas disse que, quando foi feita a pergunta, o senhor conhecia a vítima? Ele disse assim, quando ele era vivo eu conhecia, agora não conheço mais não. Já morreu. E aí foi uma surpresa para todo mundo no tribunal do júri, porque a juíza perguntou para o advogado, ele também não sabia. Né? O julgamento já tinha tido início, foi toda realizada a estrutura. Olha lá, toda a estrutura está montada aí. E aí ela resolveu suspender os trabalhos por 11 dias, a sessão está suspensa, ela pode fazer isso. Mandou suspender a sessão por 11 dias, até que seja dada busca, né, determinou aos oficiais que sejam dada busca nos cartórios de Bacabal para juntar essa certidão de óbito, né, do seu Aldísio, para então fechar essa sessão do Tribunal do Júri, encerrar aí no caso esse processo. Isso aí virou muita polêmica e tal, e repercutiu até fora do estado, né? Em grupos de juristas, as pessoas estão comentando isso aí, né, porque foi uma série de erros aí. O defensor também tinha que estar lá, tinha que ter checado, porque às vezes o defensor dativo, como ele é chamado, ele é indicado agora, e aí ele não tem nem tempo de se familiarizar com o processo, não conhece a retórica do processo, mas aí tem a jurisprudência que diz que ninguém pode ser condenado sem direito à ampla defesa. E o que então, prejudica até a defesa, né? Sim, se fosse o caso de um réu vivo, claro. Exatamente. E aí a sessão está suspensa por 11 dias até que se junte esse atestado de óbito para que a juíza possa então encerrar ou não os trabalhos, porque para a justiça vale o que está escrito, não adianta. A família foi lá e confirmou que ele está falecido, que também foi assassinado, que também foi vítima da violência, né? Mas é preciso que isso esteja comprovado através de laudo. Que situação. Fato é que é um fato inusitado, né? Com certeza. Silvão, uma notícia triste que vem do interior do estado foi a morte de um motorista aqui no interior do estado, no município de Zedoca. Foi vítima de assalto e acabou morrendo, né? Os assaltos aí nas estradas, Eduardo, é uma realidade, que não se pode fugir dessa realidade, mas, assim, assalto com tragédia, estava uns meses aí que não ocorreu. O Haroldo, que era motorista dessa linha Belém-São Luís, né, de acordo com as informações, eles já subiram no ônibus atirando, e aí uma das balas, infelizmente, atingiu o motorista. Um policial que estava no interior do ônibus, que o policial naquela hora ou ele reagia ou então ele ia ser descoberto, ia ser identificado e ia ser executado, né? Que geralmente acontece. E aí o policial reagiu quando viu que o motorista, o motorista já estava morto, então ele resolveu reagir, atirou nos bandidos, trocou tiro. Um dos assaltantes foi atingido, morreu, o Sheik, né, que seria lá de Codó e que estava lá em Zedoca agora atualmente, e os outros 4 acabaram conseguindo fugir. O caso foi registrado lá na delegacia lá de Zedoca e a polícia ainda não conseguiu localizar esses outros 4 assaltantes que conseguiram escapar. No ônibus havia 11 passageiros vindo de Belém para São Luís. Dentre esses 11 passageiros, haviam 2 crianças. Tá ok, Silvão, lamentável. Obrigado pela sua participação. Você está de volta aqui amanhã, sexta-feira, aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Silvão. Obrigado, Eduardo. Bom dia. Silvão Alves que apresenta com a gente aqui a TV Difusora, antecedendo o Bom Dia Maranhão, a partir das 6 horas da manhã, o Bandeira 2, antecedendo aqui o Bom Dia Maranhão. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, aqui na capital São Luís e em cidades também do interior do estado. A gente começa com o São Luís, previsão para esta quinta-feira de céu parcialmente nublado, com ausência de chuva. Não deve chover, pelo menos essa é a previsão. A mínima é de 26, a máxima é de 33 graus para a capital maranhense. Vamos agora para a cidade de Imperatriz, previsão para esta quinta-feira de céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva também lá para a cidade de Imperatriz, mínima de 25, máxima de 35 graus. Vamos agora para a cidade de Caxias, céu parcialmente nublado, também não deve chover. Lá na cidade de Caxias, a mínima é de 21 e a máxima é de 36 graus. Outras 3 cidades aqui no interior do estado também, você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em Caxias. Caxias, a gente começa com Caxias, mínima de 21, máxima de 36 graus. Caxias que a gente já, inclusive, havia falado. Município de Codó, parcialmente nublado, previsão para esta quinta-feira e ausência de chuva significativa lá na cidade de Codó, mínima de 22, calorão, máxima de 38 graus para esta quinta-feira na cidade de Codó, muito calor. Fechando aqui Barreirinhas na região dos Lençóis Maranhenses, nublado e parcialmente nublado e ausência de chuva. A mínima é de 26 e a máxima é de 31 graus para esta quinta-feira.
A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, depois da previsão do tempo. A gente fala de um caso preocupante, quase 1.500 casos de violência contra idosos já foram registrados até agora no Maranhão. Na última ocorrência registrada, um senhor de 76 anos foi agredido no interior do estado. Essas imagens revelam a situação que ficou o seu José de Jesus de Castro Ataíde, de 76 anos, após as agressões sofridas na tarde de terça-feira no município de Santo Amaro. O idoso, que já sofre de problemas de saúde e precisa de muletas para se locomover, foi socorrido por vizinhos. A vítima ficou com muitos ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça. Um adolescente que seria usuário de drogas é apontado como o autor das agressões. Esse sobrinho de seu José de Jesus confirma que essa não foi a primeira vez que o tio apanhou da mesma pessoa. A primeira vez ele ameaçou com uma faca e tomou uma quantia de R$500 dele, sendo que ele foi pego e devolveu a quantia de R$200 e o restante nunca mais. E agora ele invadiu para pegar novamente dinheiro, que meu tio acredito que não tinha, por raiva. Ele pegou e espancou meu tio. Em todo o Maranhão são cerca de 850 mil idosos. Só em São Luís são em torno de 150 mil. Situações como a que enfrentou seu José de Jesus precisam ser denunciadas às autoridades policiais e aos órgãos de proteção ao idoso, para que medidas possam ser adotadas. De janeiro a outubro desse ano, 1.495 casos de violência contra idosos foram denunciados no Maranhão. Entre as situações mais comuns, destaque para a violência física, violência psicológica, abuso financeiro e negligência. O que chama a atenção é que muitos desses crimes ocorrem dentro da casa da própria vítima. Na tarde desta quarta-feira, seu José de Jesus recebeu a alta do hospital em que estava, no município de Chapadinha. Os familiares agora estão tentando trazer o idoso para São Luís, para que possa se submeter a exames mais específicos. Ele foi medicado, como não tem nenhuma ambulância disponível, ele retornou para casa. E nós estamos preocupados com isso, mas diz que estão tomando a providência aí, assim que chegar a ambulância, eu não sei como é a situação, diz que vão fazer a transferência dele aqui para São Luís para fazer um exame mais profundo, mais detalhado. Aqui no Bom Dia Maranhão chegou a hora do nosso quadro Questão de Ordem. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo a advogada Bruna Feitosa, que é presidente da Comissão do Idoso da OAB. Muito bom dia, doutora Bruna. Obrigada, bom dia. É sempre um prazer estar aqui. Doutora Bruna, a gente começa falando sobre esse caso, mais um caso lamentável, são muitas ocorrências, mas vamos primeiramente falar sobre essa situação. Vocês já estão acompanhando o caso desse idoso que foi aí vítima de violência também? Isso, estamos acompanhando enquanto Comissão do Idoso da OAB. Quero deixar aqui registrado a nossa felicidade da difusora estar sempre à frente e estar junto conosco acompanhando esse caso. Estamos em contato também com o Ministério Público através do promotor do idoso, Augusto Cutrim, para que a gente possa estar colhendo informações, e foi com muita preocupação que nós recebemos esse caso. As denúncias estão cada vez mais altas e isso é muito preocupante, e gostaria de falar com você idoso, você idosa que está na sua casa, nos assistindo agora, quem puder, saiba que nós estamos juntos, unidos, para que possa diminuir cada vez mais essas estatísticas que estão alarmantes. Essa questão dos dados, as pessoas às vezes acham que é porque cresceu o número de violência contra a pessoa idosa. Mas existem correntes, existem pessoas que estudam, que trabalham tanto com a prevenção, quanto depois para o combate, investigação desses casos, que dizem que a questão das denúncias, hoje em dia, é que são mais realizadas, é que são mais feitas, é que chegam até o Poder Judiciário, até as instituições que lidam aí no combate à violência contra a pessoa idosa. De fato, é porque os números aumentaram ou porque essas denúncias estão sendo mais feitas? Isso, é justamente a segunda opção. As denúncias estão sendo mais elevadas no momento em que o idoso ele está se empoderando cada vez mais, e nós estamos fazendo muitas campanhas de informação, tanto a Defensoria Pública, a OAB, o Ministério Público. Então o idoso está se sentindo mais empoderado e mais fortalecido para que possa chegar até nós essas denúncias. Então esses casos alarmantes que nós estamos vendo agora no momento é justamente fruto desse empoderamento que o idoso agora ele está denunciando. Ou o idoso, você está vendo nas redes sociais como aumentou
aumentou as marcações em nossos Instagrams, Facebooks. Então isso é muito bom, porque a gente pode justamente tutelar e proteger e resguardar o Estatuto do Idoso tão preconizado na nossa Carta Magna Federal. Tá, e a publicidade desses dados também é super importante, né, Bruna, para que as pessoas tenham conhecimento e que possam, inclusive, encorajar esses idosos ou outras pessoas que saibam de casos para justamente denunciar essa violência. A gente tem um mapa que traz alguns números, Bruna, vou pedir para você acompanhar com a gente, um mapa das ocorrências mais cometidas e registradas neste ano no Maranhão. Os dados são do Centro Integrado de Apoio e Proteção à Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado. A gente percebe aí, ó, em janeiro, de janeiro até outubro de 2019, a orientação foram 406 casos, negligência. Aí está dividido, né, a questão das violências praticadas contra as pessoas idosas, negligência 362 casos, abuso financeiro 251 casos, violência psicológica 233, violência física 122, documentação 45, autonegligência 36, abandono 40. Fora os 3 últimos tópicos ali, a gente percebe que todos acima de 100, orientação negligência acima até de 300, quer dizer, muitos casos, totalizando aí 1.495 ocorrências. Esses dados que foram aí são divulgados pela Defensoria Pública do Estado, que é um outro instituto, uma outra entidade que verifica também esses casos de violência. Como eu havia dito, são quase 1.500 casos, está sendo comprovado aí quase 1.500 casos de violência contra a pessoa idosa, das mais variadas formas possíveis. Como se tentar inibir, como se tentar prevenir essa situação, Bruna? Há uma possibilidade, campanhas, enfim, a gente sabe que ações são realizadas, mas como tentar reduzir esses números, quase 1.500 casos de violência contra a pessoa idosa neste ano aqui no estado do Maranhão? O que a gente pede para toda a população é justamente o respeito. Se começar o respeito dentro de casa, com essa população, que ele é tão vulnerável. Hoje a nossa população de idosos sofre com essa falta de respeito que começa dentro de casa. Eduardo, as maiores criminalidades que acontecem contra o idoso estão dentro da casa. Hoje ainda são praticados por familiares. Isso. 80% dos casos hoje é dentro de casa. E é muito pior do que a questão da violência doméstica, porque a gente pode romper esse laço, porque o marido não é parente. Muitas das vezes a questão do idoso é um filho, é um neto, e é muito mais complicado romper esse laço dentro de casa. Então a gente também está investindo muito na questão da conciliação, da mediação, tentar explicar o Estatuto do Idoso para esses que estão no âmbito familiar. Então acho que a prevenção é muito melhor do que chegar a esse ponto de precisar do amparo estatal, de nós estarmos lá, porque já seriam medidas repressivas, entende? Que é a questão da prevenção. E o idoso se sentir encorajado, não é isso? Ou o vizinho, alguma pessoa que saiba de um caso, como eu falei anteriormente, que saiba de algum caso, e o idoso que tiver a possibilidade também se sentir encorajado de denunciar, não é isso, doutora Isso, Bruna? e saiba que estamos todos juntos. Nós temos uma rede de proteção muito forte hoje no Maranhão, que é composta pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pela Comissão do Idoso da OAB e pelo próprio Poder Judiciário. Estamos todos juntos. Inclusive, eu vim com essa blusa escrito "Somos Todos Idosos", que é justamente para encorajar você a se sentir protegida. Assim que a gente gostaria que você se sentisse aí do outro lado da tela, sinta-se protegido por nós. Estamos todos aqui justamente em prol de vocês. Pois é, há hoje várias entidades que garantem aí a proteção, assim, investigação, a prevenção da violência praticada contra a pessoa idosa. Recebi aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Bruna Feitosa, que é presidente da Comissão do Idoso da OAB. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Bruna. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Obrigado, doutora Bruna Feitosa. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão e no próximo bloco a abertura da Expo Indústria aqui na capital São Luís. E mais, deputado federal critica a escolha de reitor da UFMA e o leilão do pré-sal. Os bastidores da política com John Contri. A gente segue com o Bom Dia Maranhão. Daqui a pouco a gente volta ao intervalo rapidinho. Agora são 7 horas e 38 minutos. A gente volta já já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e na próxima sexta-feira o segmento de revenda de combustíveis estará reunido para o segundo workshop de combustíveis do Maranhão. A repórter Nícia Ribeiro tem mais informações a respeito deste assunto. Volta aqui conosco. Nícia, é com você. Oi, Eduardo. Então, o evento é realizado pelo Sindicato dos Revendedores de Combustíveis aqui do Maranhão. E sobre esse assunto, por isso eu vou conversar agora com o presidente do sindicato, Leopoldo Santos. Leopoldo, muito bom dia para você. Primeiro, explica para a gente o que é esse evento. Bom dia. Esse evento é um workshop, né? A segunda edição, a gente fez um no ano passado. É o momento que reunimos toda a revenda do Estado para debatermos assuntos do setor,
né, onde trazemos também vários parceiros comerciais, uma área de estandes, prestadores de serviços, distribuidoras. Trazemos palestrantes de renome nacional, vamos trazer o George Vidor, que é um jornalista econômico, para falar das perspectivas econômicas do nosso país no momento, né? E assuntos de relevância realmente do setor que estão em pauta no momento, como verticalização do setor, venda direta de etanol das usinas para os postos, reforma tributária, enfim. Vamos fazer várias palestras, painéis, vamos ter um painel em algum momento onde vamos reunir os órgãos fiscalizadores como a ANP, PROCON, Secretaria de Fazenda, Inmetro, Ministério Público, para que cada um explique um pouco da sua atuação, que os vendedores possam tirar dúvidas. Vamos falar sobre atendimento, lojas de conveniência, uma palestra sobre reforma trabalhista, enfim. É o momento de falarmos no todo como setor, tirarmos dúvidas, fazer interação, network. Esse é o objetivo do evento. Certo, agora sim, quem pode participar são de fato os revendedores. O evento é voltado para os revendedores do estado inteiro. Vai ser no Blue Tree, amanhã a partir das 9 horas, é o dia inteiro de evento. Agora eu queria que você explicasse assim, qual a importância de tratar sobre esses temas. São pautas nacionais, principalmente, né? Que precisam ser discutidas com esses revendedores. Qual a importância disso, o impacto disso para essas pessoas? Na verdade, é um momento de atualização da revenda, né? Porque são vários assuntos em pauta, é um momento que a gente se reúne para discutir, se atualizar e saber realmente o que está acontecendo no nosso setor. Agora, quando se fala de perspectivas econômicas, vai ter uma palestra sobre isso, né? Mas você poderia falar sobre essas perspectivas aqui para o estado do Maranhão? Olha, assim, a gente é uma perspectiva de futuro a nível de país, né? A nível de Maranhão, assim, a gente está todo mundo na perspectiva, não só no Maranhão, no país, que esse país volte a crescer. Então, assim, nos últimos anos a gente enfrenta uma crise muito grande, o consumo caiu muito, de 2015 para cá, o consumo, por exemplo, no nosso setor de combustível, ele caiu em torno de 20% a 25%. Então, assim, todo mundo aposta e quer que o Brasil volte a crescer, né? Então, assim, vamos falar de quais são as perspectivas, o que está acontecendo. Aconteceu agora a reforma da Previdência, eu acho que vai dar uma melhorada, esperamos a reforma da tributária, que é altamente fundamental para o nosso setor. Então, é nesse sentido, é isso que vamos discutir amanhã. Agora, o acesso ao evento, como é que vai funcionar? O acesso é gratuito, né? Ele é voltado para toda a revenda do estado, não, é só chegar, fazer a inscrição e participar. Tá certo, Leopoldo, muito obrigada pelas suas informações. Eduardo, é com você. Ok, Nícia, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado também ao Leopoldo. É um tema de extrema importância, um evento de extrema importância, já que trata aí de assuntos fundamentais. Como eu digo sempre que é importante debater, a questão da economia também é um setor que movimenta muito a economia de todo o país e são vários assuntos que serão abordados. Vamos destacar também o lado do empresário e também o lado do consumidor. E olha, até sexta-feira a capital será palco da maior feira da indústria do Maranhão. Ainda falando sobre essa questão de economia, né? Mais de 70 eventos estão programados. A própria Anice Ribeiro acompanhou a abertura realizada na noite de ontem. Confira. Uma abertura bem à altura da Expo Indústria do Maranhão. E falando no que é atual e de melhor da tecnologia, atenção para o anfitrião da noite. O robô de quase 2 metros de altura é o que a indústria 4.0 tem para mostrar nos próximos 3 dias. O evento é o maior do estado, com a mostra de atividades industriais. Aqui nós temos a grata satisfação hoje de, com uma contribuição pequena do povo do Maranhão, promover um evento muito grande, que movimenta praticamente 10 vezes mais do que a gente aporta de recursos e uma movimentação de negócios infinitamente maior. A abertura oficial do evento aconteceu no Multicenter Sebrae, onde estão os 70 estandes com atividades de 170 empresas participantes. A edição da Expo Indústria Maranhão 2019 está organizada em pilares temáticos, como a indústria criativa, indústria 4.0 e a economia digital. Nesse momento em que o país passa por um desafio muito grande e que depende de cada um de nós, depende de todos os governos, de todos os prefeitos, do presidente da República. Nós estamos engajados nesse processo. Nós vamos dar conta do recado. Nós estamos implantando um novo sistema industrial de nossas empresas aqui no Maranhão e com certeza vamos sair na frente. Segundo o Sebrae, que é coprodutor no evento, o crescimento de abertura de pequenas empresas em 2019 foi de 27%, o maior crescimento da década. Ele explica a relação que tem isso com a Expo Indústria.
No momento que se faz um evento que eles têm a oportunidade de participar, as pessoas vão ver, incentivar, até aquele que tem potencial de se instalar, ele começa a pensar, na próxima Expo Indústria eu vou estar e vou expor um produto tal, né? Uma novidade nesta edição é a Passarela do Maranhão Fashion Week, que vai compartilhar toda a diversidade sociocultural através de um desfile de uma marca colaborativa de 3 estilistas maranhenses. E durante a abertura teve uma mostra do que vai rolar nos próximos dias. Pois é, a gente percebe aí muita tecnologia, vários setores envolvidos. Vale a pena conferir, o evento está acontecendo, Expo Indústria Maranhão, lá no Multicenter Sebrae, aqui no bairro do Coafuma, na capital São Luís. E em Caxias, o comércio já está aquecido com a proximidade do Natal. É o melhor período de vendas para o setor. Faltando menos de 2 meses para o Natal, o comércio em Caxias já começa a ganhar uma movimentação diferente. Algumas lojas iniciaram a exposição dos primeiros itens natalinos na esperança de maior retorno financeiro. Esse ano, a procura de produtos natalinos começou bem cedo. Desde quando a gente começou a descer a primeira mercadoria do nosso estoque, então a gente já está renovando. E está bem grande. Temos várias novidades. E a gente espera o nosso cliente vir comprar aqui na nossa loja. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, se antecipou e já lançou a campanha de Natal. Nesta edição, os consumidores caxienses terão a oportunidade de participar do sorteio de geladeiras, motocicletas, fogões, um carro e mais prêmios. Esperamos um crescimento aí 10, muito bom, e nós estamos confiantes e a gente vai mover essa mola propulsora do comércio na nossa economia. Outra campanha que também movimenta a cidade é o Natal Iluminado. Realizado pelo Poder Público, Caxias ganha diversas instalações natalinas pelas ruas. A Avenida Alexandre Costa, por exemplo, ficará assim, com uma decoração especial. Nós já estamos praticamente com tudo pronto, né? Semana que vem começa a ser montada aqui a estrutura da Casa do Papai Noel, como é feito todos os anos. Esse ano nós estamos preparando uma grande surpresa. Na verdade, serão 3 grandes surpresas. Além do acender das luzes da cidade, né, juntamente com a trama teatral, teremos um outro momento também, que é um momento tecnológico, que vai atrair muita atenção da população caxiense. E após o Natal também uma outra situação, que é uma comédia que vai falar sobre o ano que está chegando, as perspectivas para o ano seguinte, o que poderá acontecer no ano de 2020. É certamente uma das melhores épocas do ano, né? Por toda a beleza, a mensagem, aí, simbolismo, a questão do Natal e todo o estado, claro, já se preparando, o comércio não é diferente. Aqui no Bom Dia Maranhão agora a gente fala de política. E claro, para falar de política, já está aqui comigo o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente vai falar sobre um discurso aí, parece que até uma desaprovação do deputado federal maranhense a respeito da indicação do Natalino Salgado para reitor da Universidade Federal do Maranhão, o Natalino que já foi reitor e volta agora por indicação do presidente. Isso, o Natalino Salgado, pela 3ª vez, assume a reitoria da Universidade Federal do Maranhão, né? Ele já foi nomeado, já saiu a publicação no Diário Oficial da União hoje, do Natalino Salgado. Ele, portanto, assume a reitoria a partir do dia 11 de novembro. Portanto, o que acontece? O Natalino Salgado, ele teve o apoio do senador Roberto Rocha, né? Claro que isso envolve uma articulação política, a indicação dos reitores. Por outro lado, desagradou alguns deputados federais. É uma universidade federal, né, John? Óbvio. E entre eles, que desagradou, desapontou, foi o deputado federal Hildo Rocha. Para quem está em casa, né, a gente vai observar as palavras do deputado Hildo Rocha de forma um pouco deselegante, né, um pouco fortes, mas vamos acompanhar, foi o que o deputado falou, depois a gente comenta. Vamos ver o vídeo. Deputado Isnaldo Bulhões, apenas queria registrar aqui a nossa lamentação pela uma decisão equivocada do presidente Jair Bolsonaro. No dia de hoje, ele nomeou para reitor da Universidade Federal do Maranhão um dos maiores ladrões que já passaram pelaquela universidade, Natalino Salgado. Deixou um cemitério de obras inacabadas, responde vários processos pela Controladoria Geral da União, e o Jair Bolsonaro, nosso presidente, foi instruído de forma errada para nomear um dos maiores ladrões que já passaram pela Universidade Federal do Maranhão, que deixou um rombo enorme naquela universidade, além do que fez com que a universidade
caminhasse para trás. Portanto, a nossa lamentação na tarde de hoje. Aí fica... Pois é, John, desaprovação total, o deputado Hildo Rocha, né? Eu acho que ele passou um pouquinho do limite, viu, o deputado Hildo Rocha, nas palavras dele. Além de deselegante, a gente sabe que tem a imunidade parlamentar dos congressistas, né? É inviolável a questão, né, da fala, das opiniões dele, é inviolável criminalmente, civilmente, a questão de você dar ao congressista opinião, emitir uma palavra, né, frase, mas neste ponto aí não está no contexto do mandato dele, porque ele sobe o tom contra o Natalino Salgado, né, porque tem que provar. O deputado Hildo Rocha, já que ele falou isso na tribuna, ele tem que vir a público e provar, porque são acusações graves, já que ele disse que o Natalino Salgado, novo reitor, provocou um rombo, né? Ele deu a entender que praticou ilícitos em gestões passadas, então cabe ele provar. Vamos ver qual será, né, a resposta do Natalino Salgado, que pode sim entrar com processo contra o deputado, apesar da questão da imunidade, e também pode até ser questão de decoro parlamentar, viu, por parte do deputado Hildo. John, a gente segue falando sobre Brasília, teve o mega leilão do pré-sal, o Maranhão aí vai ser destinado mais de 270 milhões de reais, né? Isso, houve esse leilão, o que acontece? O leilão foi abaixo do esperado, esperava-se arrecadar 106 bilhões e no caso chegou-se a quase 69, 70 bilhões de reais. Nesse mega leilão do pré-sal, apenas 2 bacias, viu? O que aconteceu? Segundo analistas, houve aí digamos assim, um preço muito alto, né, um preço muito alto colocado pelo governo federal de início. Ou seja, dos 2 campos, a Petrobras acabou ficando com os 2 em apenas em um pequeno consórcio com algumas estatais chinesas, empresas chinesas, aliás. Ou seja, então, o bônus que o governo colocou muito alto no começo e essas empresas ficaram, né, receosas de investir nesse mega leilão, porque ele seria necessário a confiança para explorar esses 2 campos, e aí quem é prejudicado são os estados e municípios brasileiros, porque se não arrecadou 106 bilhões, ficou em algo em torno de 70 bilhões, esse dinheiro do mega leilão pré-sal, segundo o Guedes, distribuído entre os estados e municípios até o final do ano. Então, por conta, né, dessa falta de confiança também aí na política, né, do Brasil por parte dos investidores estrangeiros, o preço alto colocado aí em relação aos 4 campos, isso acabou prejudicando o repasse. Para o Maranhão, aí, de início seriam esperados 500 milhões de reais para serem distribuídos aos estados e municípios. Agora, viu, Eduardo, fica em torno de 257 milhões, quase metade. Infelizmente, né, a gente lamenta muito, mas era um dinheiro que era guardado pelo estado do Maranhão, pelos municípios, ou seja, de 500 milhões, 257 milhões, portanto, serão distribuídos até o final do ano. A gente espera, portanto, que no próximo ano, quando serão leiloados os outros 2 campos, o governo federal adote uma outra política, menos rígida, né, e que não haja aí preços tão altos, porque você não quer investir se não falta confiança, ou seja, você colocar seu dinheiro e esperar ao longo prazo para acabar lucrando. Então, é algo aí que acabou prejudicando esse leilão. Tá ok, ficou muito abaixo, né, John? Infelizmente, não só para o estado do Maranhão, mas para todo o país. John, você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, até amanhã. Obrigado, John Coutrinho, falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, sempre conosco. A gente segue aqui com o Bom Dia e o comércio já abriu vagas de contratações temporárias para o fim de ano em Imperatriz. Claro, sempre uma oportunidade para quem busca retornar ao mercado de trabalho. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. Quase fim de ano e o comércio já fica mais agitado. É que o Natal é uma das datas mais importantes para as vendas. O período aquece a economia, movimenta as lojas e em 2019 a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz prevê um crescimento de 20% nas contratações temporárias. Esse período de final de ano, o fluxo de pessoas aumenta mais, né? As pessoas compram bastante esse período de final de ano. Então, a gente começa a contratar já nesse período de novembro, para quando for o mês de dezembro, a gente já está com uma equipe aí bem treinada, bem capacitada para atender nossos clientes. Além de muito trabalho, a melhor notícia é que há possibilidade de contratação. O Ronielson, que após ficar 1 ano e 7 meses desempregado, passou na seleção para um emprego temporário do ano passado e continua até hoje.
Eu tive a oportunidade, eu abracei a causa e é isso que as pessoas estão precisando lá fora, é abraçar, porque o emprego está muito difícil essa época. Para quem quer se candidatar a uma das vagas, é importante saber que o trabalhador temporário tem os mesmos direitos e benefícios que um funcionário contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, como registro na carteira na condição de temporário, férias proporcionais, 13º e FGTS. No Cine, o Sistema Estadual de Emprego, por exemplo, a procura e contratação também aumentaram. Houve uma acentuada oferta de vaga nesses últimos, digamos assim, na última quinzena de outubro. Nós estamos sentindo essa melhora sensível de oferta de vagas. Agora, após a contratação, todo mundo quer garantir a vaga. Então, confira as dicas. O mais importante é o funcionário querer trabalhar, ter a vontade de aprender mais, não ficar só naquilo que é o básico, não. Ele tem que ir além, ter uma boa relação com os clientes, né? Então, atender bem, isso é coisa básica em qualquer empresa que exige do funcionário. Muita responsabilidade e seriedade na aplicação dos serviços. Pois é, importante, né? Muitas vagas estão sendo oferecidas em todo o país, aqui no estado do Maranhão, não é diferente, já contando aí com as festas de fim de ano. Olha, pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência desta quinta-feira. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quinta-feira. Bom Dia Maranhão volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Logo mais às 11 horas, tenham tudo de bom. Continue acompanhando a nossa programação. Ao meio-dia tem mais informações, outras notícias. O Tudo de Bom com a Jéssica e o Iago. E ao meio-dia, o Hora D com a Kate. Fique acompanhando a nossa programação. Também mais notícias no nosso portal ma10.com.br. A gente encerra o jornal de hoje com belas imagens aí da Avenida dos Holandeses e também ao fundo a Lagoa da Jança, um dos principais cartões postais aqui da capital maranhense, um dos mais belos. A gente volta amanhã. Até lá.